Olá, bom dia, estamos de volta, pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de terça-feira, dia 30 de junho, o último dia do mês, 30 de junho de 2020, glorificamos a Deus, porque Ele tem nos abençoado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos protegido, Ele tem suprido as nossas necessidades. E o que é que nós temos a dizer no início do mês? O que nós temos a dizer é que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, graças a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus nesta manhã para você, convidar, antes de tudo, que você pegue a sua Bíblia, né? Nós vamos estar refletindo hoje no livro de Marcos, no capítulo 4, e também o versículo de número 33 ao versículo 41, né? Especificamente o versículo 41. Nós estaremos falando sobre Jesus Cristo, né? Nós estamos falando sobre o espanto do poder de Jesus. Então eu gostaria de convidar você para estar compartilhando essa live com outras pessoas que precisam ser abençoadas também, tá certo? Então eu quero já agradecer a Deus pela sua vida que está entrando aí, a irmã Cleidinha, irmão Charles Mazuki, né? Gostaria de saber como é que está o áudio. Eu estou usando aqui um microfone sem fio, e aí eu gostaria de saber se dá só um ok, se está bom, se está tudo bem. Um abraço aí para Dijair Ferraz, né? A paz do Senhor, querido. Você já está entrando aí também. Vamos estar daqui a pouco iniciando a leitura bíblica e orando para que o Espírito do Senhor possa nos direcionar naquilo que Ele quer falar conosco nesta manhã de terça-feira, uma manhã abençoada, um clima agradável, né? E a gente louva a Deus pela sua bondade, misericórdia sobre as nossas vidas. Quero mandar um abraço a você que está no trabalho e está também ligado conosco. Temos uma palavra de esperança para a tua vida, né? E estaremos orando para que o Senhor também abençoe aí o seu comércio, sua empresa, né? Os serviços que você presta aí à comunidade, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Aliás, vamos ler a palavra, depois a gente ora ao Senhor. Abra a Bíblia se você puder, se não só ouça, não sei o que você está fazendo, e mesmo que não dá para você assistir, mas se der para você ouvir, deixa o seu celular aí ligado e ouça aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nesta manhã, pois falará de paz, com certeza falará de paz ao seu povo, para que não entre em insensatez, como está escrito no Salmo: ouvirei o que o Senhor Deus tem a falar, porque falará de paz ao seu povo, para que não entre e não caia em insensatez. Por isso que é importante nós ouvirmos ao Senhor, para não termos uma vida insensata, ok? Diz o texto da palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33. Diz assim o texto da palavra. Aliás, vamos ler do 35, melhor. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse:
Por que sois tão assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar para que a gente possa entender, conhecer quem Jesus Cristo é, segundo a revelação das Escrituras. Querido Deus, nós queremos te louvar pela noite que o Senhor nos deu, pelo alimento, pelo dia, pela vida, pelo trabalho, pela família. Queremos te louvar pelo ar que respiramos, pela liberdade que temos, ó Deus eterno, de realizar os nossos trabalhos, de produzir. Nós queremos te louvar, Deus, porque toda boa dádiva vem do Senhor, que nos dá a vida, que nos dá a alegria, a paz, que nos dá a provisão. Queremos te louvar por cada pessoa que está nesse momento ligado conosco e aquelas que virão a assistir depois este vídeo. Pedimos que o teu Espírito Santo visite-os, levando a conhecer a tua vontade, levando a conhecer, ó Deus eterno, quem é Jesus Cristo, e possam alcançar a salvação, Senhor, para a glória de Jesus. Eu oro para que me ajude na ministração desta palavra, que tu possa tomar a minha mente e o meu coração, e o Senhor venha ser glorificado de uma forma, ó Deus eterno, maravilhosa em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, conhecer Jesus é de suma importância para aqueles que querem ter a eternidade nos céus. Jesus é uma pessoa singular e nós queremos, nesse momento, falar sobre a singularidade de Jesus, para que a gente possa entender o poder que ele tem, entender o desejo do seu coração para a nossa vida, para que a gente possa caminhar nesse mundo ao seu lado com confiança e renovada esperança em dias melhores, em tempos de bonança, como aconteceu aqui nesta situação dos discípulos. Nós lemos o texto todo para que você pudesse ter uma ideia do contexto. Os discípulos, eles estavam ali no mar da Galileia. A maioria desses discípulos viviam da pesca, eram homens experientes no mar, na água, e depois de um período de evangelização e de trabalho com Jesus, eles estão indo para outra margem. E a Bíblia diz que, cansados, Jesus e os seus discípulos estão no barco e Jesus está dormindo. E de repente surge uma grande tempestade. Os discípulos se apavoram, ainda que eles fossem pessoas experientes no mar e que já tinham enfrentado várias tempestades, porque era natural naquela região, por ser uma das regiões cheias de montanhas e também uma das regiões mais baixas da terra. Então as tempestades eram algo comum naquela região. Então naquele dia a tempestade era algo bem diferente. A Bíblia mostra que a situação estava fora de controle daqueles que conduziam o barco. E ali eles então passam a recorrer a Jesus. Jesus então desperta, acalma o vento e o mar, e a Bíblia diz que depois disso vem uma grande bonança. Isso deixou os discípulos espantados.
a ponto de perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando fazemos essas perguntas, indica que a gente não tem total conhecimento da pessoa. Sabemos que os discípulos caminhavam aqui com Jesus, viram Jesus fazer alguns milagres, né? Mas repreender o vento e o mar, e eles então se submeter, para eles era algo surpreendente e algo sobrenatural que eles não podiam conceber, e eles indicavam que não conheciam Jesus como realmente Jesus Cristo era. Você conhece Jesus? A singularidade de Jesus, nós queremos falar sobre isso. Jesus é a pessoa mais diferente de toda a terra, podemos dizer, e também de todo o universo e até mesmo do céu. Tão diferente porque quando ele subiu aos céus, houve uma surpresa diante dos anjos, e a gente vê isso no Salmo 22, quando Jesus então adentra os céus, e a gente vê os anjos perguntando: quem é este? Né? E os anjos respondendo: ele é o Rei da glória. Então, a singularidade de Jesus, queridos, é demonstrada primeiro em sua encarnação. Jesus é o único Deus homem. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, falando da encarnação de Jesus, ele diz assim na palavra do Senhor. Gostaria de ler: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, diz aqui a palavra do Senhor. E o verbo se fez carne e habitou, verso 14, entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, diz a palavra do Senhor. Jesus é um único Deus homem. A Bíblia diz que ele é Deus, e como Deus, ele tem poder sobre todas as coisas criadas, porque a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que sem ele nada do que foi feito se fez, porque todas as coisas foi feito por meio dele, diz aqui a palavra do Senhor. O Deus que se encarnou, por isso ele é singular, o Deus que se tornou homem. E nós vemos a divindade de Jesus manifesta em várias situações nos evangelhos, né? E uma delas é o poder de perdoar pecados, a outra é o poder de receber adoração. Nós vemos isso comprovando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus que se tornou homem e veio habitar entre os homens. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós entendermos o Criador dos céus e da terra se tornar como um de nós, mas não sem um propósito, com um objetivo. O objetivo de nos fazer relacionar-se com Ele, de nos levar de volta à comunhão com Ele. Jesus é singular, não existe outro Deus além dele. Os deuses que os homens apresentam são fabricados por eles mesmos e são obras da sua própria imaginação, como afirma o salmista no Salmo 115, né? O salmista diz: porque dirias às nações, onde está o seu Deus? E ele diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, né? Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz.
A Bíblia diz ainda nesse salmo que os Deus dos homens são obras da criação, da sua imaginação. Eu vou ler aqui no Salmo 115, para que deixe assim mais clara a palavra do Senhor. Quando o salmista então diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne semelhante a eles os que o fazem e todos aqueles que nele confiam. Mas Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é singular, porque é o Deus que se tornou homem por obra de um nascimento virginal pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diz aqui o texto da palavra do Senhor. Em sua expiação, ele também é singular. Singular, o que quer dizer na sua expiação? Porque somente ele, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, queridos. Jesus Cristo morreu pelo pecado do mundo todo. A Bíblia diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus. E Deus, queridos, ele então se tornou homem para poder ser condenado no lugar do homem, a fim de que o pecado do homem fosse expiado. Isso fala de expiação. Então, Jesus é singular, porque somente ele poderia então morrer pelos nossos pecados. É preciso entender isso. Jesus é singular, porque ele não teve pecado e ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Isaías já profetizava acerca disso, que ele levou sobre si os nossos pecados, morrendo ali na cruz do Calvário. Por isso que Jesus é singular, porque nenhum homem poderia tomar o lugar de outro homem para pagar o preço pelos nossos pecados, para que então fôssemos perdoados. Somente Jesus. Por isso ele é singular, né? Ele é singular também na sua ressurreição. Para salvar o homem, ele morreu no nosso lugar. E para nos dar a salvação eterna, não era necessário apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição. Mas quem havia descido aos mortos e ressuscitado novamente? Nenhum homem havia então descido aos mortos e ressuscitado novamente por si só. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo deu a sua vida por nós para depois tomar de volta, vencendo a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não venceu Jesus, mas Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele é singular. Por quê? Porque ressuscitou, vencendo então a morte, declarando ali a nossa salvação, pois Deus ficou satisfeito por essa morte substitutiva. Amém, queridos? Então ele é singular. Ele é singular não somente na sua encarnação, não somente na sua expiação, porque expiou os nossos pecados, mas ele também, queridos, é singular em seu nascimento, o único que nasceu sem que houvesse uma ação humana, queridos. Nós nascemos porque nossos pais tiveram relações, nos geraram e ali nós nascemos. Mas com Jesus foi diferente. A Bíblia diz que uma virgem temente a Deus, Maria,
ela recebeu a visita do anjo, recebendo a notícia de que ela daria luz a um filho. Ela não compreendeu. Lá em Mateus nós encontramos esse texto. Ela não compreendeu o que o anjo estava então lhe falando, porque ela era uma jovem, 15 anos mais ou menos, ou 16 anos, e estava então noiva com José. E a Bíblia diz que ela recebe a visita do anjo e ela não entende quando o anjo traz aquela notícia. Mas Maria, ao ouvir a mensagem do anjo dizendo que ela daria a luz, e como ela daria a luz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então Maria, ela olhou para aquele anjo e, como serva de Deus, ela disse: que seja feita a vontade do Senhor, que se cumpra a vontade do Senhor. Então a Bíblia diz que veio o Espírito Santo sobre a vida de Maria, e ali Jesus Cristo foi concebido. Então ele é singular no seu nascimento, porque foi o único que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, Jesus pôde pagar o preço pelos nossos pecados, porque embora nasceu no mundo de pecado, ele não nasceu em pecado como eu e como você. Ele nasceu, queridos, pela vontade de Deus. Por isso, pôde pagar o preço pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Jesus é singular no seu nascimento. Jesus, queridos, ele é singular em seu nascimento, é singular na sua encarnação, é singular na expiação, singular na ressurreição e singular, queridos, no seu poder. Por que nós falamos isso? Porque Jesus é Deus. Ninguém no mundo tem as suas qualificações. Ninguém. Qualificações humanas. Jesus se tornou homem. Ele teve os mesmos sentimentos que nós temos. Ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu tristeza. Jesus se alimentou fisicamente. Jesus sangrou. Todas as características humanas Jesus tem. Jesus é singular porque ele é divino, e essas qualidades nenhum homem tem. A divindade de Jesus é vista, primeiro, na capacidade de perdoar pecado. O Senhor Jesus, quando está diante de um paralítico, ele então perdoa os pecados daqueles paralíticos. E algumas pessoas questionam: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, sabendo dos pensamentos daquelas pessoas, disse: olha, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem se levantou, tomou ali a sua maca, na nossa linguagem comum hoje, e ele então andou, se levantou e andou. Jesus é divino. Ele tem poder de fazer qualquer coisa. Ele faz o que é impossível a mim e a você. Seu poder é manifesto
através do perdão dos nossos pecados, e foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Jesus é Deus, e a prova de que ele é divino é quando ele recebe a adoração. A Bíblia diz que homens chegaram aos pés de Jesus e o adorou. Nenhum judeu aceita adoração. Nenhum judeu aceita que alguém se prostre diante dele e preste reverência como se ele fosse Deus. Isso era comum naquela época. Os reis, os imperadores que faziam feitos extraordinários nas guerras eram tidos também como deuses, e eles aceitavam cultos. Foi o que aconteceu quando o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, se dirigia na sua primeira viagem missionária. E na primeira viagem missionária, lá no capítulo 14, a gente vê que ele chega, eu vou ler aqui, porque a mente é muito falha, no capítulo 14, em que ele chega na porta de um templo, e também tem um paralítico ali, um coxo, lá em Listra, diz o capítulo 14, tinha um aleijado, e ali o apóstolo Paulo fixou os olhos naquele aleijado e viu que ele tinha fé para ser curado, e em alta voz ele disse: apruma-te sobre os teus pés, e ele saltava e andava. E aí, quando a multidão viu aquilo, passaram a chamar Barnabé e Saulo de deuses, né? De Júpiter e Mercúrio, dizendo: os deuses desceram até nós, né? O homem tem essa ideia dos deuses descer ao seu ambiente, que era a terra, o seu mundo. E aí esse Deus desceu, é Jesus Cristo, e era esse Deus que Paulo e Barnabé pregavam. E ali eles queriam oferecer ali imagens, aliás, cultos, sacrifícios de animais a Paulo e a Barnabé, e ele disse: não faça isso, você está vendo o que aconteceu? Isso aqui, olha, foi obra de Deus. Eles não aceitavam adoração, diferente de hoje. Tem muita gente oferecendo culto a Paulo, a Pedro, a João, contrário às escrituras sagradas. Adorarás somente a Deus e somente a Ele prestarás cultos. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Ele é singular porque Ele recebeu a adoração. Ele é singular porque Ele tem poder na natureza, como é apresentado no texto que nós lemos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Ele tem poder sobre a natureza. Por que ele tem poder? Porque foi ele que fez. Lá em João nós acabamos de ler, né? Nós acabamos de ler no Evangelho de João, onde mostra, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler novamente esse texto para fixar e concluir essa mensagem desta manhã, aonde o texto diz: a vida estava nele, verso 4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, verso 3, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que fez todas as coisas tem poder sobre as coisas criadas, sobre as obras criadas. Jesus é Deus. Conhecer Jesus é de suma importância para aqueles que querem ter uma vida abençoada. Conhecer Jesus é de fundamental importância. Como você conhece Jesus? Tem pessoas que conhecem Jesus como o Filho de Deus. Tem pessoas que conhecem Jesus como Salvador. Tem pessoas que conhecem Jesus como um homem da história. Jesus quis saber se os seus discípulos conheciam ele verdadeiramente, porque conhecer Jesus como Salvador só porque ouviu alguém pregar é diferente de conhecer Jesus como Senhor, como aquele que governa e dirige a sua vida. E essa é a intenção de Jesus ao vir ao mundo. Ele veio para se tornar Senhor da nossa vida. Ele veio para perdoar pecados e para nos fazer propriedade exclusiva dele,
por meio de uma decisão que nós tomamos em aceitar Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador, porque Ele nos deu a liberdade de escolher entre a salvação e a condenação. E esta liberdade de escolha é agora, enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte física não haverá mais salvação, vai vir o juízo. Então, conhecer Jesus é de fundamental importância, não apenas de ouvir falar. Jesus pergunta aos discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 13: que dizeis os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, né? Outros dizem que é Elias. Aí Jesus olha para eles e diz: e vocês? Quem diz que eu sou? Pedro, pela revelação do Espírito, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus quer dizer o próprio Deus, porque os judeus tinham que o Filho tinha o mesmo poder do Pai. Por isso que muitas vezes os fariseus pegaram pedra para apedrejar Jesus, porque ele se fazia semelhante a Deus. E ele revelou para os discípulos isso quando Filipe disse: mestre, mostra-nos o Pai e nos basta, em João capítulo 14, versículo de números 7 e 8. Jesus olha para ele e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é singular nas suas qualidades, porque Ele é Deus. Ele é o Deus homem que habitou entre nós para nos dar vida eterna, vida com Ele. Por isso é de fundamental importância crermos nele, queridos, para podermos ter a salvação e a libertação dos nossos pecados. Jesus é Deus. E que se nós o aceitarmos como Senhor, como é o desejo do coração dele, nós passamos a servi-lo e a obedecer e a submeter a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Jesus veio para tornar Senhor da nossa vida, mas para isso ele precisou morrer na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados. Ele precisou ressuscitar vencendo a morte. Ele precisou subir aos céus para preparar um lugar para mim e para você. E ele prometeu voltar para nos levar para ele mesmo. Ninguém mais tem essas qualidades de Jesus. Somente ele pode nos salvar e nos libertar dos pecados. Nós vemos que o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, fala acerca disso, que em nenhum outro nome, quando se fala de nome na Bíblia, está falando da personalidade, das qualificações ou qualidades que envolve a personalidade, que envolve o ser. O apóstolo Pedro, ele diz assim: este Jesus, verso 11, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, diz aqui o apóstolo Pedro. Portanto, somente Ele pode nos salvar e nos libertar dos pecados. Jesus é singular, porque não tem rival e nem sucessor. Não pense que o diabo é um rival de Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso rival. Por que ele não é o rival de Jesus? Porque Jesus é Deus. E por ser Deus, Satanás não pode. Porque ir contra Deus ou vencer ou ser um rival à altura de Deus, não pode. Ele é criatura. Como é que a criatura vai ser igual ao Criador? Não existe essa possibilidade.
Então, Jesus não tem igual, porque ninguém pode ser o seu rival e ninguém pode ser o seu sucessor. Ele é único, ele é singular como homem e ele é singular como Deus. Sabendo disso, o que é que Jesus espera de mim e de você? Jesus espera que a gente confie a nossa vida a Ele. Primeiro porque a nossa vida foi Ele que nos deu, vida física e vida espiritual. A vida espiritual nós perdemos, que é a vida de comunhão com Ele, quando nós, pelo pecado, fomos afastados da sua presença. Isso por causa de Adão, nosso primeiro pai. A Bíblia diz que nós morremos espiritualmente, já nascemos mortos espiritualmente, porque não temos vida espiritual, vida com Deus. Jesus veio para trazer essa vida que nós perdemos. Lá em Efésios capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Paulo está falando de Jesus para a igreja de Éfeso, dizendo: vocês receberam a vida espiritual por meio de Jesus, porque vocês viviam mortos, assim também como eu. Essa morte espiritual foi a mesma que o Senhor disse a Adão: olhe, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Adão comeu. Espiritualmente ele morreu porque foi afastado da comunhão e da presença de Deus. O pecado causou essa separação. Como consequência vem a morte física. O Senhor, quando ali descobriu ali o pecado de Adão e o confrontou, como consequência, Adão foi amaldiçoado com a morte física. Deus não fala em morte antes da desobediência. Ele fala na morte na desobediência. Então Adão morreu espiritualmente logo quando pecou, e essa morte espiritual ele transferiu para todos os seus descendentes, do qual somos nós, porque de um só Deus fez todos os seres humanos, né? De um casal. Esse Adão falhou, aí Deus envia o segundo Adão. O próprio Deus se torna o segundo Adão por meio de Jesus Cristo, para que o homem pudesse então ser salvo. E esta salvação estava também no poder da decisão, de decidir seguir a Jesus, que é Deus, ou decidir permanecer nos seus pecados, sendo o Senhor da sua própria vida, fazendo as suas próprias vontades, satisfazendo os seus desejos, seus prazeres, contrariando a vontade de Deus. Aqueles que estão em Jesus, eles são perdoados por viver uma vida assim, totalmente afastada da vontade de Deus. Agora Deus oferece a oportunidade de receber vida espiritual para se alinhar com a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, através de Jesus. Por isso, ele é singular. E Ele deseja ser Senhor da nossa vida. O que é que eu posso fazer, pastor, para que Jesus possa ser Senhor da minha vida? Você precisa crer que Ele é Deus. Você precisa crer que Ele morreu na cruz para lhe salvar. Você precisa receber Ele como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Assim como Adão decidiu pecar, Jesus espera que você decida sair do domínio do pecado e entregar a sua vida a Ele. E Ele, como Deus, vai trazer sobre a sua vida perdão, salvação, restauração na comunhão com Deus, vida espiritual. Esse é o desejo de Jesus, que eu e você sejamos seus servos. Eu tomei essa decisão, e essa decisão mudou a minha vida por completo. Jesus é Deus. Jesus traz paz com Deus ao homem que é inimigo de Deus por causa dos seus pecados. A Bíblia mostra que Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o que foi perdido lá no Jardim do Éden.
a mim e a você para trazer salvação. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele passa a ser a nossa companhia permanente. É isso que acontece. E assim como Ele estava com os discípulos no barco, Ele está no barco da vida daqueles que o aceitam e confessam Ele como Senhor e Salvador e mudam de vida, muda de comportamento e de atitude, passa a ser dominado pelos ensinos e as orientações de Jesus. E na hora da tempestade, desperta Jesus pela oração e o Senhor aquieta a tempestade, o Senhor aquieta o vento, o Senhor aquieta as ondas do mar bravio da vida, que fala das aflições, dos problemas, das adversidades, de situações que é impossível solucionar pelas nossas próprias habilidades. Tem que haver uma intervenção divina. Jesus é esse Deus, Emanuel, que vem habitar na nossa vida, o Deus conosco, e Ele faz acalmar a tempestade. Que tempestade você está passando que você não consegue acalmar? Que problema você está enfrentando que você não consegue solucionar? Não existe problemas insolúveis para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, o Deus do impossível. E esse Deus do impossível quer habitar dentro de você. Isso acontece quando você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e experimentar da comunhão com Ele, e não conhecê-lo apenas de ouvir falar que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Não, Jesus quer ser Senhor da tua vida, e quando Ele se tornar Senhor da tua vida, milagres acontecerão. O impossível se torna possível. O insolúvel se torna solucionável, porque o Senhor é poderoso para fazer. Ele é singular, porque Ele é Deus homem, que habitou entre nós. Somente Ele nasceu de forma diferenciada. Somente Ele podia expiar os nossos pecados. Somente Ele tem qualidades humanas e divinas, porque Ele é Deus, Deus homem, e quer habitar na nossa vida. Somente Ele pode nos dar salvação eterna, paz com Deus e a esperança de uma vida no céu. Só Jesus. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Conheça Jesus, você vai perceber que é o mais significante projeto e estilo de vida: seguir a Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Ele é bom, é maravilhoso. Por isso, o salmista nos convida a experimentá-lo. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Olhai para Ele e sede iluminados. Salmo 34, versículo 8. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Prossigamos, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a Ele, a nós, Ele virá. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, e aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Deus te abençoe nesta manhã de terça-feira. Que Jesus seja a tua segurança, a tua salvação, que você viva para Ele, porque foi criado para isso.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essas todas as coisas, eu e você estamos inseridos. Amém? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. E a bonança se fará na tua vida, no teu coração, na tua família. Um beijo no coração, que o Espírito de Deus possa levar você a tomar uma decisão firme de caminhar com o Senhor. Se você tem caminhado com Ele, mas está passando por tempestades, recorra a Ele na oração. Seja mais fervoroso. Não temas. Creia somente. Se creres, verás a glória de Deus. Quero, nesse momento, agradecer por aquelas pessoas que estão conosco, que compartilharam a nossa live, né? Alguns dá para me falar, outros não dá, mas eu gostaria aqui de mandar um abraço para a irmã Cleidinha Josué, né? Deus abençoe, a Djailson Ferraz, a Charles Mazuki, Simone Andrade, nossa irmãzinha lá ali no Divino, né? Também irmão Nilson, Rízia Ribeiro, irmão Sandro, o Hipólito também, um abraço Hipólito, também Thelma, Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Adilene Souza, que está conosco também, diz a paz do Senhor, pastor. A Ana Carla Ferreira, um abraço Ana Carla e Marcos, nossos irmãos, pré-diácono Marcos, Silvaneide, um abraço também, a irmã Silvaneide, a paz do Senhor, irmã Luciene também, Valdeni Gonçalves Pereira, Manena, um abraço Manena, no nome de Jesus. Deixa eu ver mais gente aqui, Bispo Amaro, meu amigo particular, certo? Aqui em Brejo Santo, ali em Brejo Santo tem um ministério abençoado. Amo esse pastor, sua igreja, é um prazer muito grande, né? Patrícia Miranda, um abraço, irmã Patrícia também. Eline Paulinho, lá em Petrolina, um abraço. Deixa eu ver aqui, irmã Lourdes Costa, muito obrigado pela sua audiência, querida. Deixa eu ver aqui, irmã Patrícia está dizendo que lembra muito nas nossas orações, né? Deus abençoe, querida. Então nós encerramos aqui. A Irenice, lá em Cabrobó, que é vereadora, nossa irmã em Cristo também, da Igreja Batista Missionária. Deixa eu ver mais alguém aqui, além da irmã Irenice. Pronto, Cláudio também, o diácono Cláudio, um abraço e agradeço a vocês que compartilharam, tá bom? Amanhã, quarta-feira, pastor Jodemir vai estar ministrando a nossa live amanhã. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, vai ser uma bênção também, homem de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, quero orar por você. Senhor, obrigado por esta mensagem, que o teu Espírito Santo fortaleça os ouvintes e possam, ó Deus, entender a singularidade de Jesus, que leva a uma confiança, ó Deus eterno, nele. Em toda a nossa vida, em todos os nossos problemas, nós podemos colocar diante do Senhor, assim como os discípulos colocaram. Ele é Deus, Ele acalma o mar, Ele faz parar o vento, Ele traz bonança. Deus, que essas pessoas que têm nos ouvido possam buscar essa bonança na companhia de Jesus, na presença de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Abençoa também aqueles que estão trabalhando agora, em nome do Senhor. Querido, entre no nosso canal no Facebook, dê o seu like e se inscreva. Nós estamos com 763 inscritos, né? Sempre compartilhe o vídeo também do YouTube. Aí você que faz parte aqui dos nossos contatos no Facebook, entra lá no YouTube, se inscreva, é fácil, você vai lá, coloca o seu e-mail e se inscreve no nosso canal, porque a partir do momento que você se inscrever, nós vamos poder transmitir do celular sem usar outro programa, outro aplicativo, os cultos. Por isso nós precisamos muito da sua ajuda, né? Entre e dê o seu like. Eu tenho quase 2.000 contatos no Facebook. Eu só preciso de 1.000 pessoas se inscrevendo no YouTube.
Eu vou colocar daqui a pouco um vídeo aí nos contatos. Eu quero pedir você para entrar, tá bom? Um beijo no coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.